A carta de 2 Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma das suas epístolas mais emocionantes e profundas, marcada por um contexto que revela muito sobre os desafios que a igreja primitiva enfrentava e as realidades do mundo em que vivemos hoje. Paulo escreveu essa carta enquanto estava preso em Roma, provavelmente perto do final de sua vida, ciente de que seu ministério estava chegando ao fim. Ele havia enfrentado perseguições, rejeições e uma vida de dificuldades em prol do Evangelho, e agora ele se encontrava em uma posição vulnerável, mas ainda assim comprometido em passar adiante suas instruções e encorajamentos ao jovem Timóteo, que era seu filho na fé e um líder na igreja em Éfeso. O apóstolo Paulo estava preocupado com a saúde espiritual de Timóteo e a integridade da igreja. Ele sabia que Timóteo enfrentava desafios significativos, tanto internos quanto externos. Dentro da igreja, havia falsos mestres e doutrinas que estavam ameaçando a pureza da mensagem do Evangelho. Externamente, a cultura estava se tornando cada vez mais hostil ao cristianismo. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. E Paulo estava ciente de que os tempos estavam mudando de maneira que poderia tornar mais difícil a vida dos crentes. Portanto, em 2 Timóteo 3, Paulo começa a abordar a realidade dos últimos dias, um conceito que ele descreve não apenas como um período temporal, mas como um estado moral e espiritual da sociedade. Quando Paulo fala sobre os últimos dias, ele está se referindo ao tempo que começou com a ascensão de Jesus e que se estende até a sua volta. Nesse contexto, ele nos alerta sobre o comportamento das pessoas que marcarão esse período. No versículo 1 ele afirma: "Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis." Paulo sabia que esses tempos difíceis seriam caracterizados por uma moralidade em declínio e um afastamento dos princípios que fundamentam a fé cristã. A descrição que se segue nos versículos 2 a 5 é assustadora e, em muitos aspectos, reflete o que estamos vendo em nosso mundo hoje. Paulo lista uma série de características que definirão as pessoas nos últimos dias, como egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontidos, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa lista é uma descrição poderosa e perturbadora do estado do coração humano e das atitudes que prevalecerão na sociedade. Ao olhar para 2024, muitas dessas características podem ser facilmente identificadas ao nosso redor. A cultura contemporânea tem promovido o individualismo, onde as pessoas se concentram mais em seus próprios interesses e desejos do que nas necessidades dos outros. A avareza e a busca por bens materiais muitas vezes substituem valores como a generosidade e a compaixão. Além disso, o desprezo pela autoridade, como a desobediência aos pais e a falta de respeito pelas tradições, é uma realidade crescente. A falta de gratidão e a ingratidão se tornaram comuns, com muitos negligenciando o que têm e buscando sempre mais, muitas vezes sem considerar as bênçãos já recebidas. A falta de afeição natural, referindo-se à desintegração dos laços familiares e à diminuição do amor verdadeiro entre as pessoas,
é algo que se reflete em muitos relacionamentos nos dias de hoje. Paulo também menciona a presença de pessoas que se fazem passar por religiosas, mas que, na verdade, negam o poder de Deus. Esse é um aspecto particularmente relevante para o contexto atual. Vemos muitas pessoas que, embora se identifiquem como cristãs ou religiosas, vivem de maneira contrária aos ensinamentos de Cristo. O apóstolo nos exorta a afastar-nos dessas pessoas, indicando que devemos estar atentos à influência que podem ter em nossa fé e em nosso relacionamento com Deus. O que é ainda mais significativo é que Paulo nos dá um aviso claro sobre como esses tempos difíceis não apenas afetarão o mundo em geral, mas também a vida da igreja e a fé dos indivíduos. Ele adverte que muitos serão enganados e que a fé genuína será testada. Em 2 Timóteo 3,13, ele declara: "Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados." Isso enfatiza a necessidade de discernimento espiritual em tempos de confusão e incerteza. Para os crentes, essa é uma chamada à vigilância e à preparação, não apenas para resistir aos desafios, mas para permanecer firmes em sua fé, buscando a verdade em meio ao engano. Paulo não deixa Timóteo sem esperança. Ele lembra o jovem pastor sobre a importância das Escrituras. No versículo 16, ele diz: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça." Essa declaração é fundamental para os crentes em qualquer época, especialmente nos tempos difíceis que estamos enfrentando hoje. As Escrituras são uma fonte de sabedoria, orientação e verdade. Elas nos equipam para enfrentar os desafios e nos fortalecem na fé. Ao meditar na palavra de Deus, encontramos não apenas consolo, mas também a coragem e a capacidade de resistir às pressões do mundo ao nosso redor. Além disso, Paulo encoraja Timóteo a continuar firme no que aprendeu e a confiar na fidelidade de Deus. Ele lembra que as experiências passadas de fé e a obra do Espírito Santo são fundamentais para a vida de um crente. A relação pessoal que Timóteo tem com Deus, construída através da oração e do estudo da palavra, será sua âncora em tempos de tempestade. O aviso de Paulo em 2 Timóteo 3 é extremamente relevante para nós, especialmente em um mundo que parece se afastar cada vez mais dos princípios de Deus. Em 2024, vemos um aumento da hostilidade contra a fé cristã, a desvalorização da moralidade e o crescente individualismo. No entanto, a mensagem de Paulo também nos oferece esperança e um chamado à ação. Nós, como crentes, somos chamados a ser luz em meio à escuridão, a viver de maneira que honre a Deus e a compartilhar o amor de Cristo com aqueles ao nosso redor. É um tempo para examinar nossas vidas e nos certificar de que estamos firmes na fé. É um momento para buscar a verdade nas Escrituras e nos afastar das influências que podem nos levar ao engano. O chamado de Paulo a Timóteo é também um chamado a nós para permanecer firmes, alertas e prontos para enfrentar os desafios que vêm com os últimos dias. Assim, ao refletirmos sobre o contexto de 2 Timóteo 3 e o aviso que Paulo nos deixa, que possamos estar atentos ao comportamento do mundo ao nosso redor, mas também confiantes na esperança que temos em Cristo. Que possamos nos preparar espiritualmente, fortificar nossa fé e ser instrumentos de mudança, refletindo o amor e a verdade de Deus em um mundo que desesperadamente precisa dele. Quando falamos sobre as características dos últimos dias, uma passagem que vem à mente é 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5. Nela, o apóstolo Paulo faz um alerta claro e direto sobre o comportamento das pessoas que marcarão esse período que começou com a ascensão de Cristo e continua até sua volta.
A mensagem de Paulo é tão relevante hoje quanto foi no passado, pois ele descreve atitudes e comportamentos que parecem estar cada vez mais presentes em nossa sociedade atual. Vamos explorar essas características e ver como elas se manifestam em nosso mundo contemporâneo. No versículo 1, Paulo inicia com um aviso. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa afirmação já nos prepara para o que está por vir. A palavra difíceis sugere que esses tempos serão repletos de desafios e provações, especialmente em relação ao comportamento humano. A partir do versículo 2, Paulo começa a listar as características que definem as pessoas nos últimos dias, e o que ele descreve é, muitas vezes, perturbador. A primeira característica mencionada é o egoísmo. O egoísmo é a atitude de priorizar os próprios interesses em detrimento dos outros. Na sociedade atual, essa característica é evidente em diversas áreas. Observamos um aumento do individualismo, onde muitas pessoas parecem se preocupar mais com seus próprios desejos e necessidades do que com o bem-estar coletivo. Nas redes sociais, por exemplo, muitas vezes as pessoas se exibem e buscam validação, mostrando um foco excessivo em si mesmas. Isso se reflete em comportamentos como a falta de empatia, onde muitas vezes as pessoas ignoram as dificuldades e os sofrimentos dos outros, mostrando-se desinteressadas em ajudar e se importar. A próxima característica que Paulo menciona é a ganância. A avareza é uma força poderosa que move muitos aspectos da vida moderna. O desejo insaciável por bens materiais e status social está mais presente do que nunca. Vemos uma cultura que glorifica a riqueza e o sucesso a qualquer custo, levando as pessoas a competir umas com as outras em busca de posses e poder. A busca incessante por dinheiro pode fazer com que as pessoas deixem de lado valores importantes, como a generosidade e a compaixão. Essa ganância pode ser observada em diversos setores, desde o mercado financeiro até a indústria do entretenimento, onde muitos estão dispostos a sacrificar a integridade em troca de lucros. A arrogância também é uma característica mencionada por Paulo. A arrogância é a tendência de se considerar superior aos outros, desdenhando suas opiniões e sentimentos. Em nosso mundo, essa atitude é visível em muitos contextos, especialmente nas interações nas redes sociais e nas disputas políticas. A falta de respeito pelas opiniões divergentes tem se tornado comum, e a intolerância é uma realidade que muitos enfrentam. Além disso, a arrogância se manifesta em relacionamentos pessoais, onde as pessoas se colocam em um pedestal e desconsideram os sentimentos e experiências dos outros. Outro aspecto mencionado é a falta de amor. O amor é uma das bases fundamentais da fé cristã, e a sua ausência em muitos contextos é alarmante. Quando Paulo fala sobre a falta de amor, ele se refere a um amor que deve ser incondicional e altruísta. Hoje, podemos observar como a falta de amor se manifesta em relacionamentos quebrados, na violência que permeia muitas sociedades e até mesmo na indiferença em relação ao próximo. O aumento da violência, do ódio e da discriminação em várias partes do mundo é um reflexo da ausência desse amor essencial que Jesus nos ensinou. Além disso, Paulo menciona que as pessoas serão desobedientes aos pais. A desobediência à autoridade familiar é uma questão que tem ganhado destaque nas últimas décadas. As crianças e os jovens, muitas vezes, não respeitam mais os pais ou as figuras de autoridade, levando a uma desintegração dos valores familiares. Esse desrespeito pode ser visto em comportamentos desafiadores e em uma falta de comunicação saudável entre gerações. Isso não apenas prejudica os relacionamentos familiares, mas também afeta a sociedade como um todo, já que a família é a base fundamental de nossa cultura. Paulo continua sua lista com a descrição de pessoas ingratas e ímpias.
a ingratidão ou a incapacidade de reconhecer e valorizar o que se tem é uma atitude que tem crescido. As pessoas muitas vezes se concentram no que não têm, em vez de agradecer pelo que já receberam. Isso gera uma insatisfação constante e uma busca por mais, sem nunca encontrar contentamento. A impiedade, por sua vez, é a falta de reverência por Deus e pelas coisas sagradas. Em um mundo onde valores e princípios morais estão sendo constantemente desafiados, essa característica é uma realidade que muitos enfrentam diariamente. Paulo também menciona que as pessoas serão sem afeição natural e irreconciliáveis. A falta de afeição natural se refere à desintegração dos laços familiares e à diminuição do amor verdadeiro entre as pessoas. Podemos ver isso em casos de violência familiar, onde aqueles que deveriam amar e cuidar uns dos outros se tornam os maiores agressores. Além disso, a dificuldade de reconciliar e perdoar é uma característica comum em muitos relacionamentos, levando a divisões e conflitos que poderiam ser resolvidos por meio do diálogo e da compreensão. Ele conclui a lista com a descrição de pessoas que são caluniadoras, incontidas, cruéis, inimigas do bem. Essas características nos mostram a extensão da maldade que pode surgir em um coração endurecido. A calúnia, ou o ato de espalhar mentiras sobre os outros, é uma prática comum em nossa sociedade, alimentada pela cultura das redes sociais e pelo desejo de ganhar atenção e fama. A crueldade é uma realidade em muitos aspectos da vida, desde a maneira como tratamos uns aos outros até a forma como a sociedade trata os vulneráveis e marginalizados. Finalmente, Paulo diz que as pessoas serão mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Essa última característica resume bem a realidade de muitos nos dias de hoje. A busca incessante por prazer, diversão e satisfação imediata se tornou uma prioridade em um mundo onde as distrações estão sempre ao nosso alcance. Muitas vezes, as pessoas colocam seus desejos pessoais acima de suas responsabilidades espirituais e do relacionamento com Deus, levando a um afastamento da fé e da verdade. Essas características descritas por Paulo em 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5, oferecem uma visão clara do estado do coração humano nos últimos dias. Ao olharmos para o mundo ao nosso redor, é difícil não notar a relevância e a precisão dessa descrição. Contudo, como cristãos, somos chamados a viver de maneira diferente. Temos a responsabilidade de refletir os valores de Cristo em nossas vidas, demonstrando amor, compaixão e respeito, mesmo em meio a um mundo que parece estar se desviando desses princípios. É um chamado à vigilância e à ação, para que possamos ser luz em meio à escuridão e verdade em meio à confusão. Assim, ao considerarmos essas características e seu impacto na sociedade atual, que possamos nos lembrar de que temos a capacidade de fazer a diferença. Que possamos nos comprometer a viver de acordo com os princípios de Deus, buscando sempre a sua verdade e seu amor em todas as nossas interações. Afinal, mesmo em tempos difíceis, a esperança e a mudança são possíveis através da graça e do poder de Deus em nossas vidas. Nos dias de hoje, é comum ouvirmos sobre a relevância da palavra de Deus em nossas vidas, especialmente em tempos de grande mudança e incerteza. Um versículo que se destaca em meio a essa discussão é 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5, onde o apóstolo Paulo faz um alerta sobre os últimos dias, descrevendo características que se tornariam comuns entre as pessoas. Ao refletirmos sobre este texto em 2024, percebemos que suas lições são extremamente pertinentes para nós, cristãos, e têm aplicações práticas que podem guiar nossas vidas em tempos desafiadores. Ao começarmos a explorar a relevância de 2 Timóteo 3, 1 a 5, é importante considerar o contexto histórico em que Paulo escreveu essa carta a Timóteo.
Ele estava ciente das dificuldades enfrentadas pela igreja primitiva e das ameaças externas e internas que poderiam desviar os crentes da verdade do Evangelho. Hoje, 2024, não é diferente. Enfrentamos uma sociedade em constante transformação, onde os valores cristãos são frequentemente desafiados e, muitas vezes, desprezados. Isso nos leva a entender que as advertências de Paulo não são apenas reflexões de um tempo passado, mas um aviso claro sobre o que pode ocorrer se não permanecermos firmes em nossa fé. No versículo 1, Paulo diz: "Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis." Esta afirmação já nos prepara para reconhecer que não devemos esperar um caminho fácil. A realidade é que a vida cristã pode ser repleta de desafios, e os tempos difíceis podem se manifestar de várias formas. Em 2024, estamos vendo sinais de que, de fato, os tempos estão difíceis. A impiedade parece estar em ascensão e a moralidade está sendo cada vez mais relativizada. As pessoas se afastam da verdade de Deus e adotam comportamentos que estão em desacordo com os princípios bíblicos. Diante desse cenário, é crucial que tenhamos uma postura de vigilância espiritual. Paulo continua sua lista de características que marcarão esses últimos dias, mencionando aspectos como egoísmo, ganância, arrogância e falta de amor. A presença desses comportamentos na sociedade contemporânea é inegável. A cultura do eu, em que o individualismo e o desejo por satisfação pessoal prevalecem, está mais forte do que nunca. Isso se reflete na maneira como as pessoas interagem umas com as outras, frequentemente colocando seus interesses à frente do bem-estar coletivo. Essa tendência egoísta pode levar a um distanciamento dos valores cristãos que nos ensinam a amar o próximo como a nós mesmos. Em meio a essa realidade, somos chamados a viver de forma diferente. Como cristãos, devemos ser exemplos de amor, generosidade e compaixão. É importante que, em vez de nos deixarmos levar pela onda do egoísmo, busquemos maneiras de servir aos outros e mostrar o amor de Cristo em nossas ações diárias. A vigilância espiritual envolve a prática consciente de atitudes que refletem o caráter de Deus em um mundo que muitas vezes se opõe a esses valores. Além disso, a ganância e a avareza são características que Paulo menciona e que têm um grande impacto em nossa sociedade atual. A busca incessante por bens materiais e status social pode desviar nossa atenção do que realmente importa, nosso relacionamento com Deus e com os outros. Muitas vezes, nos vemos tão focados em conquistar e acumular que esquecemos da importância de compartilhar e ajudar os necessitados. Essa mentalidade consumista pode nos afastar da verdadeira missão que Jesus nos deixou: amar e cuidar uns dos outros. Outro aspecto importante a considerar é a falta de amor, que Paulo menciona como uma das marcas dos últimos dias. O amor é fundamental para a vida cristã e deve ser a base de nossas interações. Contudo, ao olharmos para o mundo ao nosso redor, percebemos que a falta de amor e empatia é uma realidade alarmante. Os conflitos, a violência e a indiferença em relação ao próximo são evidências disso. Em 2024, é mais importante do que nunca que busquemos cultivar o amor em nossas vidas e comunidades. Isso significa perdoar, entender e apoiar aqueles que estão ao nosso redor, mesmo em meio a dificuldades. A desobediência, mencionada por Paulo, também é uma característica presente nos últimos dias. A falta de respeito pelas autoridades, especialmente na esfera familiar, é uma questão que está afetando a sociedade. Isso gera conflitos e desarmonia, não apenas nas famílias, mas também nas comunidades. Em 2024, precisamos nos lembrar da importância de honrar e respeitar aqueles que estão em posições de autoridade.
começando em casa. Essa postura de respeito é um reflexo de nossa reverência a Deus e sua ordem em nossas vidas. O chamado à vigilância espiritual em 2024 não é apenas uma questão de observação, mas de ação. Precisamos estar atentos ao que acontece ao nosso redor e também em nossos próprios corações. A vigilância espiritual implica em examinar constantemente nossas atitudes e comportamentos à luz da palavra de Deus. Isso requer um esforço contínuo para permanecer conectado à fonte de nossa fé, que é Jesus Cristo. Quanto mais nos aproximamos dele, mais ele nos transforma e nos capacita a viver de acordo com seus propósitos. Além disso, a vigilância espiritual nos ajuda a discernir entre a verdade e a mentira. Em um mundo onde as informações são amplamente divulgadas e onde a desinformação é comum, é vital que tenhamos a sabedoria para distinguir o que é de Deus e o que não é. A Bíblia nos ensina que devemos testar os espíritos e buscar a verdade. Essa verdade é revelada através do Espírito Santo, que nos guia e nos ensina a toda a verdade. Em 2024, precisamos nos comprometer a estudar e meditar na Palavra de Deus, permitindo que ela molde nosso entendimento e nossas ações. É essencial reconhecer que a preparação espiritual não é uma tarefa que pode ser ignorada. Em meio à crescente impiedade e à decadência moral, temos a responsabilidade de nos manter firmes em nossa fé. Isso significa que precisamos cultivar um relacionamento pessoal com Deus, orando e buscando sua orientação diariamente. Quando enfrentamos desafios, é a nossa fé que nos sustenta e nos dá força para seguir em frente. A preparação espiritual é um processo contínuo e não devemos esperar até que os tempos difíceis cheguem para nos dedicarmos a ela. Por fim, a relevância de 2 Timóteo 3, 1 a 5 em 2024 nos lembra que, como cristãos, não devemos nos deixar levar pelas tendências do mundo. Somos chamados a viver de maneira contracultural, refletindo os valores do reino de Deus em nossas vidas. Em tempos de impiedade e moralidade em declínio, a luz de Cristo em nós deve brilhar ainda mais intensamente. Ao reconhecermos os sinais dos tempos e permanecermos vigilantes, temos a oportunidade de ser agentes de mudança e esperança em um mundo que desesperadamente precisa de amor e verdade. Portanto, que em 2024 possamos levar a sério o chamado à vigilância espiritual e à preparação. Que possamos nos comprometer a viver de acordo com os princípios de Deus, buscando sempre a sua orientação e permanecendo firmes na fé. Com isso, não só experimentaremos a paz e a alegria que vem de um relacionamento próximo com Deus, mas também seremos instrumentos de sua graça e amor em um mundo que precisa desesperadamente dele. A relevância desse versículo em nossas vidas é um lembrete constante de que, mesmo em tempos difíceis, a esperança e a verdade de Deus permanecem firmes. Em um mundo que parece cada vez mais afastado dos princípios de Deus, muitos cristãos se perguntam como podem permanecer firmes em sua fé e resistir à corrupção que os rodeia. O apóstolo Paulo, em suas cartas, oferece orientações valiosas para os crentes que enfrentam desafios em meio a uma sociedade decadente. Ele enfatiza a importância de buscar a santidade, a oração e a leitura da palavra como práticas essenciais para manter uma vida espiritual saudável e firme. Vamos explorar essas diretrizes e como aplicá-las em nossas vidas hoje. Primeiramente, a busca pela santidade é um tema central nas cartas de Paulo. Ele nos exorta a sermos santos, assim como Deus é santo. Isso não significa que devemos ser perfeitos, mas sim que devemos buscar viver de acordo com os valores do reino de Deus. A santidade envolve separação do pecado e dedicação à vontade de Deus. Em um mundo onde a imoralidade e a corrupção são comuns, a santidade se torna um sinal de contraste.
Ao vivermos de maneira íntegra, refletimos o caráter de Cristo e somos testemunhas de sua luz em meio às trevas. Para permanecer firme na busca pela santidade, é crucial que reconheçamos nossas fraquezas e dependamos da graça de Deus. Ele nos capacita a viver de maneira que agrada a Ele. Isso envolve um compromisso diário de renunciar ao pecado e buscar a purificação em nossa vida. A oração é um meio fundamental para isso. Através da oração, temos a oportunidade de nos conectar com Deus, confessar nossas falhas e pedir sua ajuda para viver uma vida que o glorifique. Paulo nos lembra em Filipenses 4, 6 a 7 que não devemos nos preocupar, mas em tudo, pela oração e súplica, devemos fazer nossos pedidos conhecidos a Deus. A paz, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Portanto, a oração não apenas nos fortalece, mas também nos traz paz em meio às turbulências da vida. Além da oração, a leitura e meditação na Palavra de Deus são igualmente vitais para permanecermos firmes em meio à corrupção do mundo. A Bíblia é a verdade que nos guia e nos ilumina. Em Salmos 119 e 105, encontramos que a Palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Em tempos de confusão e incerteza, a leitura regular da Bíblia nos ajuda a discernir entre o certo e o errado e a compreender melhor a vontade de Deus para nossas vidas. Quando nos familiarizamos com as Escrituras, somos capazes de resistir às tentações e enganos do mundo. A palavra nos dá fundamentos sólidos sobre os quais podemos construir nossas vidas. Além disso, é importante lembrar que a santidade não é apenas uma questão individual, mas também coletiva. O corpo de Cristo, que é a Igreja, desempenha um papel crucial em nossa jornada espiritual. Paulo frequentemente fala sobre a importância da comunhão entre os crentes. Através da unidade e do apoio mútuo, podemos nos encorajar a permanecer firmes. Frequentar a igreja, participar de grupos de estudo bíblico e buscar relacionamentos com outros cristãos são maneiras práticas de fortalecer nossa fé. Juntos, podemos compartilhar nossas lutas e vitórias, orar uns pelos outros e edificar uns aos outros na fé. Um aspecto prático de permanecer firme em meio à corrupção do mundo é a necessidade de vigilância. Paulo nos adverte a estarmos atentos às ciladas do inimigo. O diabo, como um leão rugente, anda ao nosso redor, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Isso significa que precisamos ser proativos em nossa vida espiritual. Devemos estar cientes das influências ao nosso redor e como elas podem afetar nossa fé. O que assistimos, ouvimos e lemos pode ter um impacto profundo em nossa maneira de pensar e agir. Por isso, devemos filtrar tudo isso através da verdade da Palavra de Deus e evitar tudo o que possa nos desviar de nosso compromisso com Cristo. Em momentos de tentação ou desânimo, é crucial lembrar do poder da comunidade cristã. Muitas vezes, enfrentamos dificuldades que nos fazem querer desistir. Nesses momentos, a presença e o encorajamento de outros irmãos em Cristo são essenciais. Não devemos hesitar em buscar ajuda e apoio quando necessário. Compartilhar nossas lutas e receber consolo e sabedoria de outros pode ser um grande auxílio em nossa caminhada. É importante estar rodeado de pessoas que nos incentivem a continuar em nossa busca pela santidade e nos lembrem da importância de permanecer firmes na fé. Outro aspecto importante é a prática da gratidão. Paulo frequentemente menciona em suas cartas a importância de sermos agradecidos. A gratidão muda nossa perspectiva e nos ajuda a focar nas bênçãos de Deus, em vez de nos concentrarmos nas dificuldades. Ao cultivar um coração grato, encontramos força e motivação para continuar a luta, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. A gratidão
nos leva a reconhecer a fidelidade de Deus em nossas vidas e a confiar que Ele está sempre ao nosso lado, mesmo em tempos de crise. Ademais, devemos estar cientes de que permanecer firme em meio à corrupção do mundo não é algo que fazemos em nossas próprias forças. É a obra do Espírito Santo em nós que nos capacita a viver de maneira que agrada a Deus. Precisamos permitir que o Espírito Santo guie nossas ações, pensamentos e decisões. Em Gálatas 5:22-23, Paulo nos lembra que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. À medida que cultivamos um relacionamento íntimo com o Espírito, esses frutos se manifestarão em nossas vidas e nos ajudarão a permanecer firmes em meio às tempestades. É fundamental também buscar um entendimento profundo sobre a graça de Deus. A graça é o que nos sustenta em nossas fraquezas. Sabemos que todos nós falhamos e somos imperfeitos, mas a graça de Deus nos cobre e nos dá a oportunidade de recomeçar. Em Romanos 5:20, Paulo afirma que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso nos encoraja a não desanimar quando falhamos, mas a voltar a Deus, reconhecendo nossa necessidade de sua misericórdia e perdão. Finalmente, à medida que nos aproximamos do final de nossa reflexão sobre como permanecer firme em meio à corrupção do mundo, devemos lembrar que somos chamados a ser luz e sal. Em Mateus 5:13-16, Jesus nos ensina que somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso significa que, mesmo em um ambiente hostil, temos a responsabilidade de refletir o amor e a verdade de Cristo. Ao vivermos de maneira que glorifique a Deus, inspiramos outros a buscar essa mesma luz. Nossa vida pode ser um testemunho poderoso do que significa seguir a Cristo em um mundo que muitas vezes se opõe a Ele. Portanto, ao enfrentarmos os desafios de um mundo corrupto, que possamos lembrar da importância de buscar a santidade, orar e ler a palavra de Deus. Ao fazermos isso, estaremos mais bem equipados para permanecer firmes em nossa fé. Que possamos nos apoiar uns aos outros como comunidade, ser gratos pelas bênçãos de Deus e confiar no poder do Espírito Santo para nos guiar. Ao fazermos essas coisas, não apenas resistiremos às pressões do mundo, mas também cumpriremos nosso chamado de ser luz e sal, impactando positivamente as vidas ao nosso redor. Que Deus nos fortaleça nessa jornada e nos ajude a permanecer firmes até o fim. A palavra de Deus é uma fonte poderosa e transformadora, especialmente em tempos desafiadores, como os que estamos vivendo nos últimos dias. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, enfatiza a importância das Escrituras ao dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Essa passagem nos mostra que a palavra de Deus não é apenas um texto antigo, mas uma ferramenta vital para equipar os cristãos, para enfrentar os desafios da vida, especialmente em tempos difíceis, como os que se aproximam em 2024. A promessa de perseverança que encontramos nas Escrituras é uma âncora para nossas almas, proporcionando esperança e direção. Em primeiro lugar, a palavra inspirada significa que as Escrituras foram sopradas por Deus, ou seja, Deus Himself é a fonte da revelação contida na Bíblia. Isso implica que a palavra não é apenas um conjunto de conselhos ou histórias, mas a própria verdade de Deus. Essa verdade é essencial para os cristãos, pois ela nos ensina sobre quem Deus é, o que Ele espera de nós e como podemos viver de maneira que o agrade. Através da leitura e meditação das Escrituras, somos moldados e transformados, capacitados a enfrentar as dificuldades da vida com fé e confiança. Além de ser inspirada,
A Escritura é útil para ensinar. Em um mundo repleto de confusão e incerteza, a verdade de Deus nos oferece um fundamento sólido. Paulo nos ensina que as Escrituras nos instruem em justiça, ou seja, nos guiam para vivermos de maneira justa e íntegra. Em tempos em que os valores morais estão em declínio e a verdade é muitas vezes distorcida, a palavra de Deus permanece como um farol que ilumina nosso caminho. Essa iluminação é crucial para que possamos discernir entre o que é certo e o que é errado. Ao nos dedicarmos à leitura da Bíblia, encontramos respostas que nos cercam e a sabedoria divina nos guia em nossas decisões diárias. Além do ensino, a palavra também é útil para redarguir e corrigir. Isso significa que, ao nos depararmos com erros ou desvios em nosso comportamento, as Escrituras nos confrontam com a verdade e nos ajudam a corrigir nosso curso. Essa correção não é algo para nos envergonhar, mas sim um ato de amor de Deus, que deseja nos ver vivendo em plenitude e em harmonia com sua vontade. Ao nos arrependermos e voltarmos para Deus, encontramos não apenas perdão, mas também renovação e restauração. Essa promessa de transformação é especialmente encorajadora em tempos difíceis, quando podemos nos sentir perdidos ou desanimados. Em tempos de incerteza, como os que vivemos atualmente, a palavra de Deus também nos oferece esperança. O próprio ato de crer nas promessas de Deus nos dá força para perseverar. Por exemplo, em Romanos 15:4, Paulo nos lembra que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, para que através da perseverança e da esperança das Escrituras tenhamos esperança. Essa esperança não é uma expectativa vazia, mas uma certeza baseada nas promessas fiéis de Deus. Ao meditarmos nas Escrituras, somos lembrados de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele tem um plano para nossas vidas, mesmo em meio ao caos. Outro aspecto importante a destacar é que as Escrituras nos oferecem direção. Em Salmos 119, 105, lemos que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em tempos de desorientação, onde muitos estão perdidos em suas próprias decisões, a Bíblia nos mostra o caminho que devemos seguir. Isso é especialmente relevante em 2024, quando o mundo pode enfrentar ainda mais desafios, crises e incertezas. Quando buscamos a direção de Deus através da sua palavra, somos guiados em cada passo que damos, e isso nos dá uma confiança renovada para enfrentar o futuro. Além disso, o poder transformador da palavra de Deus também se reflete em nossa capacidade de compartilhar essa esperança com os outros. Como cristãos, somos chamados a ser luz em um mundo de trevas. Em Mateus 5,14, Jesus nos diz que somos a luz do mundo. Isso implica que, à medida que somos impactados pela verdade das Escrituras, somos também capacitados a levar essa luz a outros que estão perdidos e desorientados. Em tempos difíceis, nossa fé e esperança se tornam um testemunho poderoso para aqueles que nos cercam. As pessoas estão em busca de respostas, e quando veem a confiança que temos em Deus, isso pode levá-las a buscar essa mesma esperança. Outro ponto relevante a considerar é a importância da comunidade cristã na perseverança. Em Hebreus 10, 24 a 25, somos exortados a considerarmos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar. Em um mundo que se afasta de Deus, é vital que nos reunamos como o corpo de Cristo. Essa comunhão nos encoraja e nos fortalece em nossa caminhada. Juntos, podemos estudar a palavra de Deus, orar uns pelos outros e compartilhar nossas experiências de fé.
Essa interação é uma forma prática de aplicar os ensinamentos da Bíblia em nossas vidas e de nos apoiar mutuamente na busca pela santidade e pela verdade. Conforme nos aproximamos de 2024, é essencial que permaneçamos vigilantes e alertas. Jesus nos alertou sobre os sinais dos últimos dias e Paulo, em 2 Timóteo 3, descreve características que se manifestarão nesses tempos. No entanto, ao permanecermos firmes na palavra, somos fortalecidos para enfrentar as adversidades e permanecermos fiéis até o fim. A palavra de Deus nos oferece a armadura espiritual que precisamos para resistir às artimanhas do inimigo. Em Efésios 6, Paulo descreve a armadura de Deus, que inclui a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada não apenas nos defende, mas também nos permite avançar e conquistar em nome de Cristo. Por fim, é importante lembrar que a promessa de perseverança não depende de nossas próprias forças, mas da fidelidade de Deus. Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Em Mateus 28:20, Jesus nos assegura que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Essa certeza nos dá conforto e confiança, sabendo que, independentemente dos desafios que enfrentamos, temos um Deus que nos sustenta e nos guia. A palavra de Deus é, portanto, uma fonte inesgotável de poder, esperança e transformação. À medida que nos preparamos para os desafios de 2024 e além, que possamos nos apegar firmemente às Escrituras, permitindo que elas moldem nossas vidas e nos equipem para a missão que temos diante de nós. Que possamos viver em fé, com a certeza de que, através da palavra de Deus, somos mais do que vencedores, prontos para enfrentar qualquer situação que venha pela frente, confiantes na promessa de que Deus está conosco, hoje e sempre.